Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, que é apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Todavia, eu falo aqui no meu canal do Evangelho da Graça por meio da fé. Essa fé que não vem de nós, é dom de Deus, ou seja, a graça é o favor imerecido, é a misericórdia de Deus para todo aquele que crê. E quando nós cremos, nós entendemos que não vem de nós, é dom de Deus. Eu trouxe uma palavra aqui, eu gosto muito de falar sobre ela, em João 6, onde o Senhor Jesus ele deixa bem claro que só vai a Ele quem for ensinado pelo Pai. Aqui, vamos dar começo aqui no versículo, João 6, versículo 36. Mas já vos disse que também vós me... Mas já vos disse que também vos me viste e contudo não credes. Então, todo tempo, as pessoas acham que estão buscando Jesus. E a gente pode ver por esse primeiro versículo aqui, o 36, que os judeus ali, eles estavam vendo o Senhor Jesus todo o tempo ali, mas não criam nele. A gente vê, se a gente voltar um pouco atrás, no versículo 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, todo o tempo, eles estavam vendo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha falado com eles todo o tempo, curado, multiplicado pães, peixes. E todo o tempo, o Senhor Jesus falava para eles o quê? Que eles buscavam o Senhor não pelos sinais, não pelas obras que eles estavam vendo, não por crer que Ele era o Senhor, que Ele era Deus, mas todavia por causa dos benefícios, porque eles tinham comido e tinham enchido a barriga, e vos saciastes, como o Senhor fala. Então, nós entendemos bem claro que muitas vezes, quando a gente vê alguém se dizendo ser irmão e indo para uma igreja, vulgo igreja, né, porque a cristandade mudou o desígnio de igreja. Não é mais a igreja o corpo de Cristo, que eles consideram igreja, mas sim um templo. A igreja, na verdade, é todo o salvo por Cristo. E quando a gente vê que a pessoa está indo para uma igreja e o tempo todo está indo buscar Deus, parecendo que está indo... Mas será que ela está mesmo? E nesse caso a gente não vai conhecer a pessoa, a gente não conhece, não sabe o que passa no coração dela. Por mais que ela esteja andando do nosso lado, esteja nos acompanhando e nos desfrutando das mesmas coisas. Mas muitas das vezes o ser humano não entende que a obra da conversão é uma obra individual. A salvação é o quê? Individual. Então, cada cristão deve ter em seu próprio coração a certeza da sua salvação. Porque a salvação se consegue aqui em vida. Porque aonde a árvore cai, ali ela permanecerá. Se ela cair perdida, perdida vai ficar. Se ela cair salva, ela está salva. Então, a gente tem que entender todo o tempo que a salvação é algo que se consegue aqui por meio da fé, e a fé não vem de nós. E para a gente dar uma embalada a mais, vamos no versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então aqui o Senhor Jesus diz que todo o que o Pai dá para ele
ele não vai lançar nenhum fora. E no versículo 28, no 38, tá assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, agora se Jesus comprou o problema. O problema não é mais do convertido. Se uma pessoa realmente creu, ela não tem mais como perder a salvação. Por quê? O Senhor Jesus fala que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum de todos. Ou seja, se realmente creu, essa pessoa não tem como perder a salvação. Se ela andar errado, por isso nós temos palavras que falam de correção. Ela vai ser corrigida, como está em Hebreus. Se está sem correção, é o caso daquela outra pessoa que está indo para uma denominação que se intitula hoje igreja, para poder estar indo buscar a sua vontade, mas não está indo buscar a Deus, não se converteu ainda. Eu posso falar isso porquanto eu achava que eu conseguiria minha salvação pelas minhas obras, e de certo que por obras nenhuma carne será justificada na presença de Deus, como está escrito. Então, quando nós começamos a entender que a salvação é somente pelo favor imerecido, somente por graça, nos dá um descanso maior em saber que se nós andamos errado, o Pai nos açoita, nos corrige, podendo até mesmo tirar a nossa vida, como a gente encontra em 1 Coríntios 5, no versículo 5, aquele rapaz que o apóstolo Paulo pede para ser cortado da comunhão da igreja e seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, e aqui no versículo 44, a gente consegue ver lindamente que a obra completa do Senhor. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então é essa aqui a obra. Para você ir a Jesus, o Pai tem que te enviar, tem que te levar a Ele. Senão você não vai. Porque, não, eu tive um dia que eu acordei e falei, vou crer em Jesus, agora eu creio nele. Não, não existe isso. Se você creu em Jesus, se você crê em Jesus, é porque o Pai te capacitou para que você possa crer em Jesus. Não tem como crer em Jesus por conta própria, porque quer, porque te deu vontade. Isso é impossível, porque a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não entra em contradição. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, ou a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então aqui todo o tempo o Senhor Jesus diz bem claro que só vai a Ele quem foi ensinado pelo Pai, não que alguém tenha visto o Pai. Mas como assim? Não vi o Pai e aprendi do Pai? O dom da fé. Porque Deus que capacita. Não é de nós.
como está em Romanos 9, que não depende do que corre, mas de Deus, que tem misericórdia de quem Ele quer. Como está escrito, voltar um capítulo aqui, pois assim como o Pai, João 5, versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer, ou seja, a quem Ele quer. Entendeu? Numa obra de salvação, eu e você não está incluído. Em João 7, no versículo 17, 18, fala assim: se alguém quiser fazer a vontade, mas repetindo, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a sua glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então aqui nós vemos claramente que se eu tenho que fazer algo para me salvar, tem uma parcela de glória para mim, porque eu fui firme, porque eu fui fiel até o fim, porque eu fiz isso. Quando você fala que você é salvo por graça, mas você tem que fazer alguma coisa para se manter salvo, já acabou com o Evangelho. Já acabou com o Evangelho. Porquanto você entrou nessa equação e o resultado é condenação. Qualquer influência que dá glória ao homem, não, mas eu não quero levar glória não, mas você vai ser salvo. Por quê? Porque você creu em Cristo Jesus, independente de como você procedeu ou andou, você vai ser salvo somente por graça? Não, tem que... Então já não é o que o apóstolo Paulo chamava do evangelho anátema, ou evangelho maldito. Quando uma pessoa fala que tem que fazer algo a mais do que crer em Jesus, no Senhor Jesus, essa pessoa está dizendo que ela tem participação na salvação, porque depende do que ela faz. E muitos cristãos não querem, que se dizem cristãos, não querem falar abertamente. E é triste. Eu estava hoje até assistindo um vídeo e comentei que muitos sabem, falam, não, realmente está escrito, eu sei, por graça e tal, mas não pode pregar assim não, tem que falar assim não, tem que ter obra, porque senão a pessoa vai andar do jeito que ela quer. É triste você ouvir isso. Se uma pessoa realmente creu em Jesus, ela não vai querer andar de qualquer maneira, não vai, porque ela vai entender que o seu Senhor, ele não precisava vir aqui a essa terra e morrer por nós, mas ele fez. E todo o tempo o amor de Deus nos constrange, ao qual é ele entregando seu Filho para nos dar a salvação. E se uma pessoa fala, eu creio e anda de qualquer maneira, não sente remorso, não sente nada e fala que tá tudo bem, e não, tô salvo, tal, tá sem correção nenhuma, é porque essa pessoa nunca creu, nunca foi um verdadeiro filho. Porque um filho, por mais que ele esteja andando de uma maneira errada, de uma maneira errônea, ele é filho, não é? E não há filho que o Senhor não corrija.
Não há filho que o pai não corrija. Que o pai vai corrigir, vai açoitar, se preciso, vai tirar a vida. Quando a gente entende que a salvação que a gente consegue é por graça, é aceitar somente que o Senhor trabalhou no nosso coração, que Ele avivou o nosso coração que estava morto. É tipo uma pessoa teve um infarto, morreu. Aí a pessoa chegou, o socorrista e bota o desfibrilador lá e aplica. Aí aplica de novo. Aí o coração da pessoa volta a bater. Ela por si mesma, ela não tem como fazer o coração dela voltar a bater. Se o Senhor não fizer resplandecer a luz no coração de um defunto, ele não vai nunca, jamais crer. Se você crê em Jesus, entenda que Deus entrou no seu coração e fez a graça do Filho dele resplandecer no seu coração. Te deu a salvação. Saiba que você não tem como perder essa salvação, porque é o Senhor Jesus que garante. Em João 10, a partir do versículo 26, mas vós não credeis, porque não sois das minhas ovelhas. Então, se você não crê, é porque você não é da ovelha de Cristo. Não estou dizendo que você não possa virar uma ovelha ainda, porque enquanto o Senhor não voltava a buscar a sua igreja, ainda há tempo. Enquanto você não morrer fisicamente, ainda há tempo ainda, porque morto já está espiritualmente. Então, se a pessoa não receber a luz dos que o Senhor dá, a luz que Deus Pai dá dentro do seu coração, para que possa crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não tem jeito. Como já vou tenho dito. Então, como o Senhor já vinha dizendo várias vezes aos judeus e também agora a nós gentis, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, se você ouviu a voz de Deus, sabe que o Evangelho é da graça, é somente pela fé em Jesus Cristo, essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Então você sabe que você não perde essa salvação. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então aqui o Senhor Jesus já fala que Ele dá a vida eterna e nunca, jamais perecerão. Entende? Nunca, jamais. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então a gente entende aqui que o Senhor Jesus e o Pai é um, que ninguém pode arrebatar. Ah, não, mas a pessoa pode escolher crer e pode escolher deixar de crer. Não pode. Primeiramente, todo homem natural não quer crer no Senhor. Não quer crer, é inimigo de Deus. Por natureza, não há um justo, não há quem busca a Deus, não há um sequer. Ou a palavra de Deus é mentiroso e você foi o único que quis ir buscar a Deus. Ah, eu quis ir. Não, não quis. Se você realmente quer buscar a Deus, saiba que você recebeu uma influência de fora. Deus entrou no seu coração e fez agora sim a paz com você, fez amizade com você. Para você entender
que o filho dele fez essa paz. O filho dele derramou o seu sangue na madeira de uma cruz e sofreu 3 horas terríveis de trevas, sem poder ter comunhão com o Pai, sem poder ter comunhão com Deus, aliás. Porque Deus, ele não tem comunhão com o pecado. E todo homem é pecador. Então, se Deus não agir primeiramente no homem, o homem não é capaz de crer. Ou seja, nós cremos porque Deus teve misericórdia da gente. Ou seja, a sua graça é a sua misericórdia para todo aquele que nele crê. Então, quando nós entendemos que nós cremos, é porque Deus teve misericórdia da gente, é impossível a gente falar que agora nós podemos deixar de crer. Ah, eu quero deixar de crer. Impossível. Porque agora nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual nos garante a salvação, o qual é o penhor da nossa herança. Entende? Já está tudo pago. O Senhor Jesus mesmo falou, Pai, está consumado. Está consumado. Foi o brado que o Senhor Jesus deu antes de entregar o seu Espírito nas mãos do Pai. Então, entenda que se você crê no Senhor Jesus, não tem como perder a salvação, porquanto você não fez nada para receber. Deus teve misericórdia de você e te deu a salvação. Ponto final. Essa é a obra de Deus, a que dá glória somente para Deus. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não entre em juízo. Ou seja, aquele tribunal de Apocalipse não vai passar. Entende? O juízo é esse, não vai passar. Creu em que Jesus? Não, está livre do tribunal, porque aquele tribunal é um tribunal de lavratura de sentença. Opa, mas pera aí, a Bíblia fala que todo mundo vai ter que prestar conta de tudo que fez no seu corpo. Sim, vai ter que prestar. Nós cristãos vamos passar pelo tribunal de Cristo, entende? Que é um tribunal de avaliação de obras, totalmente diferente, que a gente encontra lá em 1 Corinto 3, tá bom? Que se alguém tem obra, a obra seja de pedras preciosas, de ouro, prata, madeira, feno, palha, a obra de cada um será revelada no dia a declarar, o dia do Senhor, né? Será declarada ali no momento. A obra, a obra que permanecer, esse tal receberá galardão, que é uma premiação, assim como coroa da vida eterna. E do mesmo jeito, a pessoa que não tiver obra, ela também vai ser salva, todavia como pelo fogo de raspão, ou seja, pelo juízo de Deus. Ela era para ser condenada, mas ela não entra em condenação, por quanto tinha uma cláusula, estava ali, ó, entre os parênteses, aquela miudinha ali no rodapé, que estava assim: quem crê em mim não entra em juízo. João 3, João 5 falam a mesma coisa. Quem crê em mim não entra em juízo. Quando a gente lê os evangelhos, entende que o Senhor diz que não vai perder um. É esse parênteses. Se você creu, é porque o Senhor te capacitou, Deus Pai te capacitou. Se você agora foi até Jesus, foi porque Deus Pai te capacitou. E se você foi até Jesus, agora a briga é do Senhor Jesus, que ele fala que não vai perder um. Ou seja, não tem como se perder a salvação. Ou o Senhor Jesus está falando que o Senhor José é fraco. Pode perder sim. Você está chamando o Senhor Jesus. Ele fala que não, de modo nenhum, de maneira nenhuma. E para a gente finalizar aqui, o que está escrito lá em Romanos,
8, no penúltimo versículo, no finalzinho dele, nem o presente, nem o futuro nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí muitos falam, não, mas tem que estar em Cristo Jesus. Mas é claro, Cristo Jesus, ele é a vida eterna. Cristo Jesus, ele é a vida eterna. Tudo foi criado para ele, por ele e para ele. Então, dê glórias a ele, porque agora você é dele. Ele te comprou por um preço que não, uma moeda que não tem como igualar. Você pode botar reais, dólar, ouro, você pode botar Bitcoin, mas vai dar no mesmo, porque quando o sangue de Jesus é a moeda com maior valor, sabe? Ele comprou tudo, é dele. Ele é aquele que comprou o campo por causa do tesouro, entende? A parábola que fala que um homem vende tudo e compra um campo para poder obter um tesouro. Então, o mundo é o campo e o tesouro são os cristãos verdadeiros, o qual Deus Pai bem fala nas suas palavras que ele elegeu antes da fundação do mundo. Entenda isso, antes da fundação do mundo. Leia Efésios 1, leia Romanos 1, leia Romanos 3. Entenda que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Todavia, a salvação não depende do que corre, mas de Deus que se usa de misericórdia. Amém. Fiquem com Deus.